Bom, gente, eu já posso me apresentar, né? Então, eu sou a Carla Link, esse é meu nome mesmo, meu nome é artístico, eu brinco, né? Mas meu sobrenome veio antes da internet, então eu tenho esse nome por coincidência, mas é muito relevante, né, na época que a gente vive. Eu sou, na verdade, publicitária de formação e eu, como muitos publicitários, passei por aquela crise, né, do que eu estou fazendo com a minha vida, né? Eu passo 8 horas por dia vendendo presunto, porque meu último cliente, no caso, era Sadia. E eu decidi, enfim, o que eu poderia fazer, pensando um pouco nisso que o Caio falou, né? Como que eu posso usar essas minhas 8 horas por dia produtivas de uma maneira diferente? Então, eu comecei a tentar praticar um pouco essa lógica da economia colaborativa e entender quais são as minhas, quais eram as minhas habilidades e como que eu poderia usar ela de uma forma diferente. E aí que eu fui estudar essa relação das pessoas com a cidade. Então, eu acho que talvez seja um pouco porque eu sou uma imigrante, uma gaúcha, né, que veio para São Paulo, e de lá eu comecei a viver uma cidade que eu nunca tive a oportunidade, né, em Porto Alegre, pegando trem, pegando metrô, e aí eu começava a pensar assim, nossa, se em Nova York o metrô foi feito o quê? Em 1800. Tem linha expressa, por que em São Paulo, na linha amarela, feita em 2010, não tem linha expressa? Eu peguei bem iniciozinho da linha amarela e eu lembro que já lotou, né? Primeiro mês já lotou. E aí você fala assim, gente, deve ter um jeito mais inteligente de fazer esse negócio acontecer. E aí eu fui começar a estudar essas relações das pessoas com a cidade e entender como que essa construção acontecia, né? Então eu fui fazer um mestrado em design estratégico e aí a minha pesquisa foi essa. Como acontece essa inovação em cidades, nesse mundo contemporâneo que a gente vive e usando essas metodologias do design. Que não é desenho, né? Que é um olhar de inovação que eu vou falar um pouquinho mais sobre. Hoje eu empreendo, tenho a Talking City, que é uma consultoria meio mão na massa para ajudar governos a se aproximarem dos cidadãos e criar cidades mais humanas, né? Não gosto de usar o termo Smart Cities, mas enfim, falando de Smart Cities. E eu também dou aula, eu sou professora no IED na Faculdade de Rio Branco. E aí eu vou trazer muitos cases, porque eu adoro trazer um pouco do que já está acontecendo, que pode ser esse olhar para o futuro, né? Esse é o escritório do Code for America, uma fundação em São Francisco. Alguém conhece Code for America? Alguém já ouviu falar? Legal. A fundação, ela é muito bacana. O que eles fazem? Eles acreditam nessa frase que está na parede, que é um governo que pode trabalhar para as pessoas, pelas pessoas do século XXI. O que eles fazem? Eles pegam hackers e colocam dentro dos governos. Eles criam uma equipe de 3 pessoas, de um desenvolvedor, um gerente de projeto e um pesquisador para pensar em soluções de dentro do governo. Então, como que poderiam criar novas tecnologias, novos sites, novos serviços que de alguma forma fizessem com que aquele governo fosse mais inteligente. Vale a pena ver o TEDx da Jennifer Parker. Se você procurar Code, de código, for America, você encontra rapidamente, né, esse projeto. E o que eles fizeram, então, eles criam esse fellowship onde eles selecionam esses hackers para estar nas prefeituras e apoiar as prefeituras, e o governo federal também, várias instituições, a pensar essas soluções. E quando eu comecei a pesquisar sobre essa relação de eu posso estar dentro do governo criando coisas novas, o meu objetivo de pesquisa foi muito entender o que leva uma pessoa a sair desse lugar onde a gente está acostumado a receber a cidade para ser um produtor da cidade, né? E aí eu me deparei com esse outro projeto do interior do Reino Unido, que eu nunca sei o nome dessa cidade, que é Togmorton, não sei falar. Que eles criaram o Incredible Edible. O que significa isso? 2 mulheres preocupadíssimas com a questão do futuro da alimentação. Elas falaram, por que não começar a criar hortas na cidade para a gente ter alimentação mais acessível? Aí elas fizeram um chamamento público na cidade, uma pequena cidade, que eu não lembro quantos habitantes tem, mas é uma pequena cidade do interior, e foram 60 pessoas. E essas 60 pessoas tiraram a ideia do papel e construíram, e aqui está o mapa da cidade, onde todos os canteiros da cidade hoje são uma forma de você experimentar vegetais na cidade, ou hortaliças, né? Então tem hortas urbanas ao longo de toda a cidade, e virou uma política pública, e hoje, inclusive, ela é reconhecida e tem um turismo de hortas urbanas, de pessoas que vão conhecer as hortas da cidade. Opa! Aí tem um projeto muito famoso, foi um dos primeiros que eu conheci em Roterdã, de um grupo de arquitetos
que quando teve uma operação urbana, tipo essa da Faria Lima, assim, né, que vai lá e muda toda a característica de uma região, eles construíram, eles separaram o metrô de uma área de construção de coworkings e de espaços onde as pessoas trabalhavam. E aí um grupo de arquitetos falou, prefeitura, vamos fazer uma passarela aí para conectar o metrô, para facilitar as pessoas não terem que andar não sei quantos quilômetros lá para ter uma faixa de pedestre. E a prefeitura falou, não, mas a gente não tem dinheiro. Eles falaram, não é dinheiro o problema? Então tá, a gente consegue o dinheiro. Aí eles fizeram um crowdfunding, né, um financiamento coletivo, onde eles conseguiram arrecadar mais de 100 mil euros em 3 meses. E aqui é a passarela que eles conseguiram construir a partir desse financiamento, onde tem o nome de cada uma das pessoas que ajudaram esse financiamento a acontecer. Aí você fica assim, se as pessoas podem fazer uma passarela, que é infraestrutura, que é a coisa mais que a gente consegue ver, né, uma coisa de governo, o que é que as pessoas não podem fazer, né? O que as pessoas não podem fazer? Não é? E aí você fica assim, tá, Carla, esses cases aí são tudo da Europa, né? Isso aí acontece lá fora, isso aqui é impossível. Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, construiu uma ponte por 5 mil reais, fazendo um crowdfunding com a população do bairro, juntando dinheirinho do bairro, porque a prefeitura tinha estimado a ponte em 270 mil reais. Eles conseguiram fazer em 5. Né? Então, o que isso quer dizer? Que na nossa vida, na nossa essência de cidadão, de morador de uma cidade, a gente acaba entregando para o poder público a responsabilidade pela criação da cidade. Foi assim que a gente viveu a nossa vida toda. A gente não aprendeu a ser produtor. E hoje eu arrisco dizer, já que sou uma publicitária, que a gente virou um consumidor da cidade. A gente vive a cidade esperando que alguém resolva os problemas lá. Que a rua seja mais limpa, que a rua seja mais segura, que seja mais produtiva, que seja mais interessante e que seja ali para eu passar muito feliz. E esse é um sonho incrível que eu amaria viver, porém com a complexidade que a gente está vivendo hoje dos problemas e a consequência das nossas ações fazem com que não seja mais possível. Eu tenho uma amiga que diz que a gente já passou do déficit, não dá mais só pra gente não jogar lixo na rua, a gente tem que recolher o lixo na rua. E é um pouco isso mesmo. A gente chegou no estágio de que a coisa tá meio preta, assim, sabe? Preta não, tá meio ruim. E aí a gente precisa repensar essa forma. E aí o meu estudo foi entender o que faz a pessoa deixar de estar no carro dela achando que o problema são os outros e se entender como parte desse sistema. Porque se eu escolho sair às 6 da tarde de carro sozinha, eu estou fazendo caos. Eu sou o caos. Não é que tem trânsito, eu sou o trânsito. Eu faço trânsito, eu faço parte desse sistema. E o mesmo vale para quem pega metrô às 5 da tarde em Pinheiros. Né? A mesma coisa, toda escolha que a gente faz, a gente contribui para o caos ou não da cidade. É claro que a infraestrutura poderia facilitar, que as relações poderiam ser mais fáceis? Sim, mas, né, gente, Brasil, né, a gente já está vivendo os problemas e quando a gente está tentando resolver. Então, bola para frente, não adianta a gente ficar chorando pelo passado. Então, o que eu vi é que o que faz com que existem governos que estão tentando se aproximar do cidadão, mas a gente também precisa trazer esse cidadão para perto do governo, fazer com que exista esse match entre essas duas áreas. E aí, o que eu vejo é que existe o hacker urbano. Então, o hacker não é aquele cara que rouba a tua senha, tá? Não é aquele do banco que fica lá roubando a senha. Esse cara é o cara que, ou a mulher, que acredita que geralmente, na minha pesquisa, eu vejo que são empreendedores, desenvolvedores ou cidadãos que têm uma atitude propositiva para o problema. Sabe assim, quando você passa por um buraco, todo dia aquele buraco você fala assim, puta que pariu, alguém tinha que resolver aquela merda daquele buraco. Sabe? Aquele cara vai olhar para esse buraco e falar assim, aí tem uma oportunidade. O que eu posso fazer? Né? Então, o hacker ele vai olhar para os problemas com uma oportunidade de criação. E ele vai ter paciência, porque não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, e muitas vezes não é na terceira que ele vai conseguir resolver aquele problema. Porque é espaço público. Eu crio uma solução, alguém acha que é lixo, tira. Eu crio uma solução, alguém acha que não resolveu e tira. Então ele tem essa paciência de olhar para aquilo, isso não deu certo, então vou fazer outra coisa. Isso não deu certo, vou fazer outra coisa. Ele não desiste de primeira.
E para mim o mais importante é que ele consegue transformar uma ideia em forma. Ele sai do mundo das ideias, porque eu tenho certeza que todos vocês têm boas ideias para a cidade. Às vezes vocês passam por esse buraco e falam, se botasse um cimento melhor, esse buraco não aparecia de novo. Se esse farol tivesse 10 segundos a mais, esse trânsito não se formaria. A gente sempre está tendo ideia, só que a gente não age sobre ela. O hacker, ele vai lá e age. E para mim, isso está muito conectado com a mentalidade, com o perfil do design thinking, com a maneira de criar do design thinking, que não é post-it na parede, tá? Que é o que geralmente as pessoas pensam, né, quando a gente fala em design thinking, mas o jeito que o designer pensa, o jeito que o designer projeta, nessa tradução literal da palavra mesmo. Então, o que o designer faz de diferente de um administrador, de um publicitário? Ele tem alta empatia, ele olha para o usuário, ele entende como o usuário sofre com aquilo, ele colabora, ele sabe que não vai conseguir sozinho, ainda mais um problema complexo como a cidade, ele precisa de ajuda de outras pessoas, de outras habilidades, de outras inteligências, e ele prototipa rápido. Ele não faz um plano de negócio, ele não faz um planejamento de 10 anos, com visão de futuro, para depois desenvolver. Ele testa, depois ele faz o plano. Ele vai lá e primeiro põe para testar. E eu gosto muito desse TEDx do Alejandro Aravena, que é um arquiteto, que ele fala isso, que o poder do design é justamente fazer essa coordenação entre as áreas, que é o que a gente não tem. A gente tem uma empresa de divisão de silos e a gente não costuma olhar o todo e pensar como que a gente pode fazer uma cidade melhor. A mesma coisa acontece com a cidade, que a gente tem uma separação tão grande de secretaria, de departamento, de órgãos, que ninguém está olhando para esse todo e fazer a coisa acontecer. Em 5 minutos, eu quero contar 3 cases de como eu coloco isso em prática, porque isso, né, na teoria é muito bonito, mas beleza, como fazer isso? Então, eu trouxe 3 perspectivas. A primeira é dos hackers urbanos. Então, eu faço parte de um coletivo chamado Ocupe e Abrace. Esse coletivo foi meu objeto de estudo do mestrado, eu vi eles nascendo e meio que me agarrei neles, e estou até hoje com eles. E o que eles fizeram foi, não revitalizar, porque eu não gosto da palavra, mas eles ocuparam uma praça chamada Praça da Nascente. Alguém já ouviu falar da Praça da Nascente? Alguém já foi na Praça da Nascente? Boa. A Praça da Nascente fica lá na Pompeia, bem pertinho do metrô Vila Madalena, ali na descida da Avenida Pompeia mesmo. E o que o grupo fez foi entender que se a praça é pública, a praça é nossa, né? Que bonitinho. E aí, eles decidiram ocupar a praça e começar a olhar para os recursos de abundância dessa praça, que são, principalmente, a água. Então, essa praça ela tem hoje 13 nascentes do Riacho do Água Preta. E o que eles fizeram, eu presenciei esse dia quando alguém mandou um e-mail e disse, amanhã eu vou cavar o lago. Foi fazer com que essa água aflorasse da terra, né? Fosse deixar essa água sair, porque ela encharcava, né? Essa área que nem é usada, toda encharcada de água. Foi tirar as folhas de tronco, que era o que segurava as nascentes, e fazer essa água aflorar. E hoje a gente tem um lago sustentável, todo feito de forma sustentável, com entrada e saída, com peixe, com girino, com camarão. A gente tem um biólogo que nos ajuda, com planta aquática. São 2 lagos, na verdade, que se conectam e que são conectados pelas nascentes para fazer encher de água, para a gente olhar para esse recurso e entender que a gente pode fazer alguma coisa por ele. O legal do coletivo é que o coletivo nunca se colocou como dono da praça. Ao contrário, o que eles entendem é cada um tem que fazer a sua parte. E eles, inclusive, conseguiram, não botei a foto aqui, uma reforma estrutural de R$1 milhão que a prefeitura fez na praça para colocar um chão permeável para a água cair e ser absorvida, fazer com que o muro que estava sendo rompido virasse uma arquibancada verde. Tudo isso a partir de 5 anos. Foi em 2013 que eles iniciaram e desde então, hoje a praça é ocupada, né? Tinha aquelas lendas urbanas, alguém morrendo na praça, aí as pessoas não usavam a praça, né? Então, enfim, rolou uma ocupação, começou a olhar para os recursos e começou a fazer essas mudanças estruturais e o uso da praça. Outro projeto que eu estou envolvida é o Minha Cidade Segura. Esse é um projeto atual que está acontecendo em Porto Alegre. Não sei se vocês sabem, mas Porto Alegre está passando pelo pior momento nessa história em relação à violência. E o que a gente está fazendo, nós não somos especialistas em segurança, nós somos um grupo de empreendedores. Eu sou a única que mora aqui em São Paulo, tenho outros empreendedores de lá, que a gente
está se juntando para olhar como que a gente pode usar nossas habilidades para ajudar a resolver esse problema. Então, a nossa ideia é fazer um laboratório de inovação de iniciativas em segurança pública para testar no território. Então, a gente tem feito encontros, a gente fez um workshop contra a violência, unindo o poder público, universidades e cidadão, até policial já foi, para a gente criar e pensar em soluções para a cidade. E, por último, isso também está sendo feito dentro do poder público. Hoje eu faço parte, como consultora, de uma iniciativa chamada Pátio Digital, que é dentro da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, onde a gente desenvolve soluções de tecnologia usando transparência de dados para melhorar o serviço com o cidadão. E o que a gente faz nada mais é do que juntar crianças, que são os usuários finais, com desenvolvedores, para pensar nas soluções, porque é aí que a mágica acontece, gente. É quando a gente junta as pessoas que estão vivendo o problema e que têm habilidade para resolver aquele problema, que a coisa acontece. A gente só tem que dar espaço para isso aflorar, né? E esse é o meu papel como designer, facilitar para que essas coisas aconteçam. Porque, como eu falei, a gente não é treinado. Então, eu aprendo com os hackers urbanos para trazer essa mentalidade e fazer com que essas coisas aconteçam.